Palavra da Verdade, devocional de 15 de maio. Fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, versículo 6. O versículo da nossa meditação é muito utilizado em discussões sobre o tema da justiça social. Embora essa perspectiva deva ser considerada nas aplicações do texto, as palavras do Senhor se referem a um conceito muito mais abrangente e profundo de justiça. Portanto, é preciso contextualizá-las com o Sermão do Monte e com o ensino geral das Escrituras. Um rápido exame do próprio Sermão do Monte já nos mostrará que o que Jesus concebe por justiça é mais amplo e profundo do que a maioria das pessoas entende. Por exemplo, em Mateus 6, verso 1, no mesmo sermão, nosso Senhor nos adverte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Observando os versículos seguintes, verificamos que Jesus exemplifica a prática da justiça, incluindo atividades como dar esmolas, que é a ajuda aos necessitados, mas também falando de oração e jejum. Portanto, a prática da justiça envolve também questões relacionadas à devoção a Deus, questões de piedade. Além disso, no mesmo capítulo, o Senhor prossegue advertindo-nos de que não devemos acumular tesouros sobre a terra, onde traça e ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas nos céus onde isto não acontece. Versículos 19 a 21. Com isto demonstra que a perspectiva divina de justiça envolve muito mais do que questões temporais. Isto é confirmado pela conclusão de seu ensino sobre justiça. Referindo-se às necessidades básicas diárias, como comer, beber e vestir-se, ele nos adverte: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, no verso 33. Nessa perspectiva, precisamos ler essa bem-aventurança à luz do conceito bíblico do termo. Em primeiro lugar, fome e sede de justiça são, antes de tudo, um ardente anseio de ter um relacionamento correto com Deus e com os homens, dando a cada um aquilo que lhes é devido. Esse desejo é um sentimento que invade o coração, um zelo que perdura e o domina. Essa fome e sede consomem aqueles que as possuem aonde quer que forem. Em segundo lugar, a sensação de fome e sede de justiça provém da percepção da falta desse correto relacionamento com Deus, pelo qual os filhos do reino anseiam e sem o qual não podem viver. São apetites espirituais que provêm da lacuna na alma, por perceberem que, por mais que se esforcem, eles não conseguem alcançar por si mesmos o padrão da justiça de Deus, o relacionamento correto com Ele, pois reconhecem que suas obras de justiça são como trapo de imundícia, como reconhece Isaías no capítulo 64, verso 6 do seu livro. O sedento e faminto de justiça sente arder em seu peito, antes de tudo, a necessidade de consertar seu relacionamento com Deus. Sua sensação é a de que não pode descansar até que tenha deixado sua condição de inimigo de Deus por causa de suas obras malignas e tenha sido reconciliado com Deus. A fome e sede de justiça são, portanto, antes de tudo, o desejo ardente de sermos renovados e revestidos da imagem daquele que nos criou em justiça e retidão procedentes da verdade. Por conseguinte, em terceiro lugar, os que têm fome e sede de justiça são aqueles que, tendo se apercebido dessa lacuna entre eles e Deus e de sua incompetência para preenchê-la, buscam o perdão e a justificação como dons gratuitos de um Deus perdoador, dons que foram tornados possíveis na obra redentora de seu Filho Jesus Cristo. Recebem assim a justiça de Deus pela fé em Jesus, que consiste em Deus lhes atribuir gratuitamente a justiça de Cristo. Em quarto lugar, uma vez perdoados e justificados, os filhos do reino anseiam por ser justos em sua conduta para com Deus e com os homens. Têm fome de ser íntegros, misericordiosos, amorosos e justos para com o próximo. Lamentam profundamente a injustiça reinante no mundo e tremem diante da ideia de serem a causa dela. Preferem antes sofrer o dano da injustiça a causá-la. Reconhecem que a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Anseiam por ser justos e retos em seus sentimentos e comportamentos em relação a Deus. Desejam apaixonadamente amar, honrar e obedecer a Deus corretamente. Desenvolvem por isso um apego a tudo aquilo que promove a justiça, abominando tudo o que não condiz com os padrões de Deus. Enquanto neste mundo mau, esta fome e sede são contínuas. Como disse John Wesley, Deus irá satisfazê-los com as bênçãos de sua excelência, com a felicidade de sua escolha. Ele os alimentará com o pão dos céus, com o maná de seu amor. Ele dará a eles de beber do seu prazer, de um rio em que eles nunca mais terão sede, a não ser, mais e mais, da água da vida. E essa sede permanecerá para sempre. Finalmente, os filhos do reino também procuram combater, sempre por meios justos, todas as formas e manifestações de injustiça no mundo, reprovando tudo o que alimenta a iniquidade e incentivando tudo o que promove a justiça e a equidade. E é aqui que se inclui a justiça social. Contudo, a bem da coerência, eles começam essa luta no campo onde nascem todas as formas de injustiça, o seu próprio coração. Assim, eles procuram sempre examinar continuamente seu próprio coração na presença de Deus. Eles clamam incessantemente ao Senhor: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando identificam lacunas em sua conduta, os que têm fome e sede de justiça buscam de imediato corrigir as próprias atitudes, confessando suas faltas a Deus e àqueles a quem devem prestar contas, submetendo-se à disciplina que seus atos requerem e esforçando-se por reparar os danos causados por suas ofensas. Crente, saiba que, como filho do reino, sua sede e fome de justiça devem ser cultivadas e praticadas de acordo com os padrões do Evangelho. E quando ficar desanimado com a injustiça do seu próprio coração e com a injustiça ao seu redor, lembre-se de que a consumação da justiça divina não se dará com o auxílio de mãos, nem será experimentada de modo perfeito no presente mundo mau, mas no porvir. Traga ao seu coração a bendita esperança dos redimidos, com os quais você deve dizer: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Um bom dia, na paz do Senhor Jesus.